Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai investigar um processo assim, fundamental para a defesa do nosso corpo, né? Um movimento constante e, nossa, incrivelmente organizado das células do sistema imune, os leucócitos. A gente tem aqui um material científico bem detalhado sobre a circulação e a migração dessas células para os tecidos, e a nossa missão é entender como esses verdadeiros patrulheiros sabem para onde ir, quando, por quê. É quase como decifrar o sistema de trânsito interno do nosso corpo, sabe? Exatamente. O que realmente define o sistema imune é essa capacidade de movimento direcionado, né? Não é um sistema fixo, parado. As células viajam pelo sangue, entram nos tecidos, patrulham e muitas até retornam para a circulação. E esse dinamismo todo é vital para combater infecções, claro. Mas também está no centro de processos inflamatórios e até de algumas doenças quando dá errado. Certo, certo. Vamos tentar desempacotar isso, então. Para que serve todo esse ir e vir celular? Quais são as grandes missões desse tráfego todo? Olha, o material que a gente está vendo destaca, assim, 3 funções principais. A primeira é levar rápido os socorristas, sabe? Os neutrófilos, os monócitos, que estão no sangue direto para o local onde tem infecção ou lesão. O objetivo é bem claro: eliminar os invasores e começar a limpar a área. Faz sentido. A linha de frente chegando rápido. Qual a segunda? A segunda, distribuir os recrutas. São os linfócitos que a gente chama de naive. Naive. Por que naive? É naive porque eles ainda não encontraram o alvo específico deles, sabe? Acabaram de sair da academia, medula óssea, timo, e aí eles precisam ser levados para os centros de treinamento, que são os órgãos linfóides secundários, linfonodos, baço. É lá que eles têm a chance de encontrar o antígeno que eles reconhecem e, aí sim, serem ativados. Entendi. Distribuir os novatos para os centros de encontro. E a terceira? E a terceira função é mandar as tropas especializadas, ou seja, os linfócitos que já foram ativados, já foram treinados nesses órgãos linfóides, esses precisam ir para os campos de batalha, né? Os tecidos que estão infectados, inflamados, para executar as funções de defesa deles. Perfeito. Uma logística de defesa completa. E, bom, o material usa uns termos: homing, migração, recirculação. Dá pra gente clarear o que significa cada um? É a chegada do leucócito num tecido ou órgão bem específico. Tipo, cheguei em casa. Isso. Migração ou recrutamento é o termo mais geral para o movimento do sangue para dentro dos tecidos, a viagem em si. E recirculação, essa é uma característica muito importante, principalmente dos linfócitos naive. É a capacidade deles de ficar circulando, sabe, entre o sangue e os órgãos linfóides secundários, várias vezes. Como uma patrulha constante. Exatamente. Isso aumenta muito a chance deles encontrarem o antígeno específico em algum lugar do corpo. E é bom frisar, todo esse recrutamento de células para os tecidos é parte fundamental da inflamação. Ah, então a inflamação, seja ela útil ou problemática, depende desse tráfego celular direcionado. E como é que o corpo controla isso? Quais são os princípios gerais desse recrutamento? Olha, tem alguns princípios básicos. Primeiro, uma divisão de tarefas, digamos assim. Os linfócitos naive focam em patrulhar os órgãos linfóides. Já os linfócitos que já foram ativados, os efetores e também outras células, como neutrófilos e monócitos, esses vão preferencialmente para os locais de infecção mesmo, nos tecidos. Ok, destinos diferentes. O que mais? Segundo, tudo depende da capacidade dos leucócitos de grudar, mas só temporariamente, nas paredes dos vasos sanguíneos no endotélio. E essa adesão não é por acaso, é mediada por moléculas específicas, como se fossem chaves e fechaduras, sabe? Nos leucócitos e no endotélio. Certo, uma interação molecular. E o terceiro princípio? O terceiro é que o próprio endotélio, lá no local da infecção, ele muda. Ele é ativado por sinais químicos, as citocinas, que são liberadas ali. Essa ativação faz o endotélio produzir e mostrar mais dessas moléculas de adesão, mais sinais de vem pra cá. Ele fica mais
pegajoso, mas convidativo só para os leucócitos certos. Moléculas específicas, opa, que a coisa fica interessante. Que moléculas são essas? Quem são os controladores de tráfego e os sinais? Bom, basicamente a gente tem duas grandes famílias de moléculas de adesão que cuidam dos primeiros passos: as selectinas e as integrinas. Selectinas e integrinas, ok. As selectinas, elas funcionam como um freio inicial. Pensa num velcro, só que de baixa aderência. Elas fazem os leucócitos, que vêm rápido no sangue, diminuírem a velocidade e começarem a rolar devagarinho pela parede do vaso. Senão eles passariam direto, né? Entendi. Para dar tempo de parar. Isso. Tem tipos diferentes delas. Umas ficam no endotélio, como a E-seletina e a P-seletina, e a quantidade delas aumenta na inflamação, claro. E outras ficam nos próprios leucócitos, como a L-seletina. Elas se ligam a estruturas de açúcar, carboidratos na célula do outro lado. É o primeiro contato, a desaceleração. Ok, o velcro desacelera e as integrinas? Aí entram as integrinas. Se a seletina é o velcro, a integrina é tipo uma supercola. Elas é que fazem a adesão firme, que para mesmo o leucócito no lugar certo. Um exemplo importante nos leucócitos é a LFA1. E os parceiros dela no endotélio, como a molécula ICAM1, também aumentam durante a inflamação. Isso ajuda a garantir que a cola grude mais onde precisa. Certo. Seletina para rolar, integrina para colar firme. Mas você falou supercola. Ela não está sempre ativa, grudando em tudo, né? Como é que ela sabe a hora de grudar forte? Ótima pergunta. Não, ela não está sempre ligada, digamos assim. E é aí que entra um terceiro grupo de moléculas essencial, as quimiocinas. Quimiocinas? Isso. Pensa nelas como sinais direcionais, quase como faróis químicos ou sirenes moleculares, sabe? São proteínas pequenas, produzidas em monte nos locais de infecção, e elas ficam expostas na superfície do endotélio, como bandeirinhas sinalizando "é aqui". Ah, ok. E o leucócito percebe essas bandeirinhas? Exato. Enquanto o leucócito está rolando, por causa das selectinas, ele tem receptores na superfície dele que sentem essas quimiocinas. Quando a quimiocina liga no receptor dela, isso dispara um sinal para dentro da célula do leucócito. Um sinal interno. Sim. E esse sinal interno causa uma mudança muito rápida no formato 3D das integrinas que já estão ali na superfície do leucócito. Essa mudança de formato aumenta e muito a capacidade da integrina de grudar firme no parceiro dela lá no endotélio, como a ICAM1. Nossa, que mecanismo! Então o sinal de fora ativa a cola por dentro, na hora certa. É um mecanismo super engenhoso. E além de ativar a adesão firme, as quimiocinas também ajudam a guiar a célula depois que ela atravessa o vaso. Indicam o caminho dentro do tecido para ela ir na direção da fonte do problema. Uau, que coordenação! Então dá pra gente visualizar a sequência toda. Como um leucócito, sei lá, um neutrófilo, sai do sangue para pegar uma bactéria no tecido. Sim, é um processo bem coreografado. A gente chama de cascata de adesão leucocitária. Dá para resumir em 4 etapas principais. Ok, vamos lá. Primeira etapa. Primeira, marginação e rolamento. O fluxo de sangue fica mais lento perto da inflamação. Os leucócitos saem do meio do fluxo e se aproximam da parede do vaso, isso é a marginação. Aí, aquelas interações fracas das selectinas fazem a célula começar a rolar devagar na superfície, tipo um carro perdendo velocidade e encostando no meio-fio. Certo, encostou e tá rolando. Segunda etapa. Segunda, ativação por quimiocinas e ligação da integrina. Enquanto está rolando, o leucócito encontra as quimiocinas ali no endotélio. A ligação delas nos receptores dispara aquele sinal interno, que muda as integrinas para o estado de alta afinidade, ou seja, ativa a supercola. Ativou a cola e agora? Terceira etapa. Terceira, adesão estável. Agora, as integrinas ativadas grudam com força nos parceiros delas no endotélio, como a ICAM1, que também está aumentada ali. Essa ligação forte prende o leucócito completamente.
Ele para de rolar e se achata na parede do vaso. Fica preso ali. Parou, grudou, falta sair do vaso. Quarta etapa. Quarta, transmigração ou diapedese. É o último passo. Atravessar a barreira. O leucócito se espreme por entre as células do endotélio, geralmente há por entre elas, ele sai do vaso e entra no tecido. Isso também depende das integrinas e de outras moléculas nas junções entre as células. Precisa abrir um espacinho temporário ali. Que processo! Realmente uma sequência lógica, quase um procedimento de desembarque mesmo. E imagino que a importância disso fica bem óbvia quando falha, né? Tem doenças relacionadas a isso. Sim, infelizmente tem. Existem umas condições genéticas raras chamadas deficiências de adesão leucocitária. As LADs são tipos diferentes, mas o resultado é parecido. Alguma peça-chave nesse mecanismo de adesão e migração não funciona direito. Pode ser um defeito na integrina, num ligante da selectina ou até na sinalização da quimiocina que ativa a integrina. E qual a consequência para a pessoa? O resultado clínico é bem dramático. Os leucócitos, principalmente os neutrófilos, não conseguem sair do sangue direito para chegar onde tem infecção. Então, os pacientes sofrem de infecções bacterianas muito graves, recorrentes. Isso mostra o quanto esse tráfego é absolutamente essencial para a nossa sobrevivência. Nossa, realmente destaca a importância crítica do sistema. A gente falou de leucócitos de forma geral, mas e as diferenças entre eles? Neutrófilos, monócitos, os vários linfócitos. Eles usam todos os mesmos sinais, os mesmos caminhos? Não. A especificidade é a chave aqui. O mecanismo geral da cascata é parecido, sim, mas as chaves e fechaduras, as moléculas usadas e os sinais de GPS, as quimiocinas que cada célula segue, podem variar bastante. Então cada um tem seu próprio mapa. Quase isso. Por exemplo, neutrófilos e monócitos, os tais socorristas. Eles são mestres em ir para onde tem infecção bacteriana aguda, lesão. Os neutrófilos geralmente chegam primeiro, questão de horas. São atraídos principalmente por uma quimiocina específica, a CXCL8 ou IL8. Os monócitos vêm um pouco depois, horas a dias, respondendo mais a outra quimiocina, a CCL2 ou MCP1. O mecanismo de adesão é parecido, mas eles respondem a chamados químicos diferentes em momentos diferentes. Entendi. Chegadas escalonadas com sinais diferentes. E os linfócitos T? A história deles deve ser mais complexa, imagino. É sim. Com os linfócitos T, o padrão de migração muda radicalmente dependendo do estágio dele. Se é um recruta naive, um soldado efetor ativo ou uma célula de memória já experiente. Vamos começar pelo naive, o recruta. Qual a dele? O linfócito T naive, a missão principal dele é patrulhar os órgãos linfóides secundários linfonodos, baço, procurando o antígeno dele. E ele entra nesses linfonodos de um jeito bem especial. Usam os vasos sanguíneos chamados vênulas endoteliais altas, as HEVs. HEVs? Isso. E para entrar por ali, ele usa passaportes moleculares específicos. A L-selectina para começar a rolar na HEV e um receptor de quimiocina chamado CCR7. Esse CCR7 detecta sinais, as quimiocinas CCL19 e CCL21, que vêm de dentro do linfonodo. Aí essa detecção ativa a integrina LFA1 para grudar firme e permitir a entrada no linfonodo. Que específico. E se esse T naive entra lá no linfonodo e não acha nada, não encontra o antígeno dele, como é que ele sai para continuar a patrulha? Ele não fica preso, né? Não fica. A saída também é controlada. Depende de um sinal químico diferente. Um lipídio chamado esfingosina 1-fosfato, ou S1P. S1P. Simplificando bastante, tem mais S1P no sangue e na linfa do que dentro do linfonodo. Cria-se um gradiente. A célula T naive tem um receptor para S1P, o S1PR1.
Ele sente esse gradiente maior do lado de fora e guia a célula para a saída. É como seguir um cheiro para achar a porta. Um sistema de saída por gradiente químico. Interessante. E o mais fascinante é o seguinte: se a célula T encontra o antígeno dela lá dentro e é ativada, ela temporariamente para de mostrar esse receptor S1PR1 na superfície. Ela esconde o sensor de saída. Por quê? Exato. Para ficar retida no linfonodo por alguns dias. Isso é fundamental. Dá tempo para ela se multiplicar, virar um monte de células efetoras prontas para ação. Só depois disso tudo, ela volta a mostrar o receptor S1PR1 e aí sim pode seguir o sinal de S1P para sair do linfonodo e caçar a infecção no corpo. Que inteligência! O sistema segura a célula ativada para ela se preparar. É incrível, né? E é explorando isso que funciona um medicamento, o fingolimod, usado em algumas doenças autoimunes. Ele bloqueia esse receptor S1PR1. Então ele prende os linfócitos nos linfonodos. Exatamente. Prende eles lá dentro, diminuindo a chance deles irem causar inflamação em outros tecidos. Entendi a estratégia. E as células T que já se tornaram efetoras ou de memória? Para onde elas vão depois de sair do linfonodo? Essas as T efetoras e de memória, a missão delas agora é ir para os locais de infecção nos tecidos. Não adianta mais ficar só circulando pelos linfonodos. Então elas trocam o kit de viagem delas. Diminuem as moléculas de entrada nos linfonodos, tipo a L-selectina e o CCR7. Para não voltar para lá facilmente. Isso. E aumentam a expressão de outras moléculas que permitem grudar no endotélio comum, desde que ele esteja inflamado. Isso inclui moléculas que reconhecem selectinas E e P, que aparecem na inflamação, e outras integrinas como a VL4. E, claro, passam a ter receptores para quimiocinas que são típicas de inflamação nos tecidos. Adaptam o equipamento para a nova missão. Perfeito. E tem mais um nível de especificidade. Algumas dessas células podem até desenvolver uma preferência por certos tecidos. Pele, intestino. Isso parece ser programado lá na ativação inicial. O lugar onde o linfócito encontrou o antígeno pela primeira vez pode meio que carimbar um código postal molecular nele. Aí ele passa a expressar a combinação certa de moléculas de adesão e receptores de quimiocina para voltar preferencialmente para aquele tipo de tecido no futuro. É o chamado homing tecidual. Nossa, é muito direcionado mesmo. E os linfócitos B? Aqueles que fazem os anticorpos. A lógica é parecida? Sim, os linfócitos B seguem padrões de migração com muitas semelhanças. As células B-naive também recirculam pelos órgãos linfóides usando L-selectina e CCR7 para entrar via Graves e S1P para sair. Uma diferença importante é que dentro do órgão linfóide, elas migram para áreas específicas, os folículos, e são guiadas para lá por uma quimiocina específica, a CXL13, e o receptor dela, o CXR5. Elas têm um cantinho preferido dentro do órgão linfóide. Isso. E quando as células B são ativadas e viram plasmócitos, que são as fábricas de anticorpos, elas também migram para locais estratégicos. Muitos plasmócitos vão para a medula óssea. É um ambiente ótimo para a sobrevivência deles a longo prazo, para ficarem produzindo anticorpos continuamente. Usam moléculas como a integrina, VLA4, para chegar lá. Outros, principalmente os que produzem um tipo de anticorpo chamado IgA, são direcionados para as mucosas, como o intestino. Aí usam outro conjunto de moléculas de adesão e receptores adequados para aquele ambiente específico. Uau! É realmente um sistema de logística e tráfego, assim, incrivelmente sofisticado. E dinâmico. Cada célula parece ter o próprio itinerário, o próprio passaporte molecular, dependendo de quem ela é e qual a missão no momento. Então tá. Fazendo uma recapitulação rápida do que a gente explorou aqui. Vimos que esse movimento direcionado dos leucócitos é a base para a resposta imune funcionar, né? É um processo passo a passo. Rolar, parar, atravessar, tudo governado por famílias de moléculas. As selectinas, que são tipo freio. Isso. As integrinas, que são a cola forte. Exato. E as quimiocinas, que funcionam como o GPS e o sinal para ativar a cola. E o ponto crucial não é um tamanho único para todo mundo.
Células naive patrulham os órgãos linfóides com kit de ferramentas, enquanto as células efetoras e de memória usam outro kit para ir para os tecidos inflamados. E ainda tem mais especialização dependendo do tipo de célula e até do tecido-alvo. Exatamente. Entender essa coreografia molecular toda não é só interessante academicamente, é muito relevante na prática, é o que garante a nossa defesa contra micróbios. Mas, quando desregulada, essa mesma migração celular pode causar um estrago enorme em doenças inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, quando as células de defesa começam a atacar o próprio corpo. Com certeza. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez. Se a gente entende com tanto detalhe como direcionar e até como bloquear o tráfego dessas células, como é que esse conhecimento pode levar a terapias mais inteligentes no futuro? Vimos o exemplo do fingolimod, mas o que mais poderia vir por aí? Essa é a pergunta de milhões, né? E onde muita pesquisa está focada agora. O fingolimod tem um efeito bem amplo, ele prende muitos linfócitos, mas a meta para o futuro é ser mais específico. Será que a gente conseguiria, por exemplo, criar códigos postais artificiais para guiar células imunes modificadas, tipo as CAR-T, direto para o tumor? Interessante. Aumentaria a eficácia, diminuiria efeito colateral. Ou, em doenças autoimunes, será que daria para bloquear seletivamente só a entrada daquele tipo específico de célula agressora num órgão, tipo no pâncreas, no diabetes tipo 1, sem desligar a vigilância imune do corpo todo? Seria o ideal, né? Seria. São desafios enormes, claro, mas o caminho para essas terapias mais direcionadas passa por dominar cada vez mais os detalhes desse sistema de tráfego celular que a gente discutiu hoje. Fica aí a provocação sobre o futuro da imunoterapia direcionada. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise profunda da movimentação celular no sistema imune.